Este é o penúltimo bloco do programa Cenários de hoje, desta semana, e nós estamos ouvindo Hernani Calduro, que é vice-presidente regional da ABMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. A ABMAC tem um presidente só no Brasil, nacional, sede em São Paulo, não é isso? São Paulo. E tem vice-presidentes regionais que, entre aspas, são os presidentes da ABMAC em cada estado. E aqui no Rio Grande do Sul é o Hernani Calduro, que trabalha diretor, né, o responsável, o CEO da Metalwork em São Leopoldo. Né? Nós estamos conversando hoje, vocês já viram esses 3 primeiros blocos aí, eu imagino que para iniciados deve ter sido bastante pesado o conjunto de informações que nós estamos passando aqui, mas eu posso assegurar para vocês o seguinte: olha, eu tenho 40 anos de jornalismo econômico e essa é, na minha opinião, uma das melhores entrevistas que nós tivemos aqui, até pelo conjunto das informações, pela qualidade das informações que nós estamos passando e pela clareza com que o Calduro e nós mesmos aqui estamos contribuindo de alguma forma com a clareza que nós estamos colocando para vocês, porque o cenário, por que passa a indústria de bens de capital, que é vital para o funcionamento de uma economia, o cenário atual é um cenário muito inquietante, né? Muito preocupante. Né? Esse ramo industrial está reduzindo a sua participação no mercado interno, indústrias estrangeiras estão invadindo o nosso mercado, o nosso nível de competitividade está cada vez menor e nós com isso estamos aí assistindo nesse momento uma produção industrial brasileira em descenso, o que acaba prejudicando o desempenho da própria economia, do PIB, que está registrando índices pífios de avanço, intoleráveis para a realidade brasileira. Nós vamos ter problema daqui a pouco na frente. Há pouco nós estávamos conversando no intervalo, com o Calduro, né? O que isso vai significar para jovens, né? Não mais tanto para mim, para o pessoal de meia idade como vocês, mas para jovens mesmo, né? Pessoal, o que nos reserva esse futuro, se o desempenho atual é esse que nós estamos enxergando? A maioria das pessoas não está se dando conta ainda, né? Porque está indo, oba, vamos levando que está bem, o comércio está vendendo, pleno emprego, né? Mas os dados estão sendo colocados aí a cada dia. Ninguém pode se queixar de que não sabia o que ia acontecer. Se isso não mudar, você acha que muda? Porque ano que vem nós temos eleições, né? É difícil. As coisas não... Dizia o Maquiavel, se você tiver que mudar, muda logo no primeiro ano. Né? Exatamente. E no último ano você só concede para poder ganhar a eleição. O velho Maquiavel já dizia isso. Mas é exatamente isso. E é o que nós estamos vendo agora. Quem está no governo quer permanecer no governo. E aí no último ano só dá. Né? Lá em São Paulo, o governador Orestes Quercia, quando elegeu o sucessor dele, o Luiz Fernando Fleury, ele liquidou com o Banco do Estado de São Paulo. E ele dizia assim: eu acabo com o Banco de São Paulo, mas eu elejo o meu... E elegeu, e acabou com o Banco do Estado de São Paulo. O próprio Lula, quando foi a campanha agora da Dilma Rousseff, disse: eu posso quebrar o Brasil, mas eu vou eleger a Dilma, né? E agora nós estamos aí com eleições no ano que vem. Eu sinceramente, eu não sei qual é a tua expectativa, mas eu não acredito que vá, nesse período final aí, um governo, numa hora dessa, precisando de voto, ficar... Perdendo tempo, não, que ganharia o tempo, né? Mas sentado na mesa, não, agora vamos desenhar. Assumindo práticas idôneas e práticas focadas em melhoria efetiva do cenário. Ele não vai fazer isso. E a gente estava comentando que para produzir uma mudança política, as mudanças políticas elas só acontecem quando realmente a economia está muito mal, quando as pessoas estão muito insatisfeitas economicamente. Que não é o caso, né? Que não é o caso, porque a gente tem uma massa de pessoas que está com o seu bolsa feliz. Ouvi dizer que agora foi criado a Bolsa Melhor, Minha Casa Melhor, que é um cartão de crédito pré-aprovado de R$5.000. Sim, já está em pleno funcionamento. Assim, é para equipar as casas do Minha Casa Minha Vida, né? Com esse tipo de situação populista, não tem como mudar. A quantidade de sustentados é muito maior que a de sustentadores. Eles têm mais votos. Então esse processo de desindustrialização que a gente está vendo no país, ele é praticamente inexorável enquanto nós tivermos uma política administrada por um governo que é contra o lucro, que abomina quando uma empresa tem lucro e que acha que a empresa tem que distribuir o lucro dela para a população. Agora, o senhor não acha, seu Calduro,
que com essa abertura que o governo está promovendo nesse momento em relação a capitais privados para investirem pesadamente em áreas da infraestrutura, rodovias, porque não é só uma intenção, realmente os leilões estão ocorrendo, já ocorreram vários na área de grandes rodovias, Certo. agora essa de Mato Grosso, inclusive, é o Espírito Santo, uma rodovia de 800 quilômetros, não é isso? O leilão do pré-sal, o aeroporto Galeão, de Confins, de Guarulhos, já estão em mãos privadas. Daqui a pouco vai entrar ferrovia, vai entrar portos, tudo isso aí, positivo. esses mega investimentos, eles são positivos. É De positivo. alguma forma eles podem colaborar para... Sim, sim. É positivo porque formação bruta de capital é um indicador em que você avalia Que é o caso, né? a saúde do país na sua capacidade de crescimento. Nós, no Brasil, nessa última década, podemos dizer assim, tivemos, eu acho que em 2010, um pico na ordem acima de 20%, e depois disso sempre abaixo. Para vocês terem uma O senhor ideia... está falando aí em total de investimento sobre o PIB, né? Formação bruta de capital quer dizer o seguinte: tudo que o país investiu em construção civil, máquinas, equipamento, infraestrutura, junta tudo isso e soma e divide em relação... Isso é a formação bruta de capital. Ao que ele Ou produz, a seja, do formação total bruta. de investimentos Isso. na Para economia. vocês terem uma ideia, a Coreia, a formação bruta de capital deles, historicamente, 27%. A China, acima de 42%. O Brasil... Olha, preste bem atenção, você o que está Brasil, vendo aí, hein? O Brasil vem entre 17% e 18% na última década. Isso é comparável com a Bolívia, com países não industrializados, né? Então, Equador, Bolívia. Então, você tem uma ideia da Mas nossa... mas então, até por isso que essas PPPs, né, elas são vitais. Por quê? Porque injeta dinheiro, investimento, e aí ajuda na formação do Isso está sendo feito, né, nesse momento. Mas ainda não é o suficiente para nós passarmos acima do que os economistas dizem que teriam que ser um número Uns acima de 23 23, a 25%. Isso há 10 anos que não acontece. Nós no tivemos Brasil. aí um pico aí, foi em 2010, né, quando você se referiu aí à campanha, o governo estava em processo de 2010 foi a eleição, é. campanha e tal, então nós tivemos ali um pico. Foi o PAC, né? O PAC 1. Isso. Então ali nós tivemos um pico, mas depois disso acabou e nós voltamos aos números históricos baixos. Números que são medíocres, esses números. Isso até quando que a gente vai aguentar isso aí? Olha, Porque tem economistas dizendo, olha, ano que vem, a partir do ano que vem, já em 2015, vocês vão ver o que é bom para a tosse aí. tem cenários que falam de um 2014 já não muito diferente de 2013 e piora do quadro em 2015, com a possibilidade das mudanças das taxas de juros nos Estados Unidos, a mudança da injeção, a redução da injeção de dólares na economia americana causará um impacto no câmbio, consequentemente na inflação, consequentemente nas taxas de juros, para segurar a inflação, consequentemente recessão. Daí o quadro piora para nós. Se os números estão demonstrando um cenário inquietante, se nós estamos percebendo esse cenário inquietante, por que razão as pessoas, de um modo geral, não estão notando esse cenário inquietante ainda, né? Nós vamos discutir isso no último bloco.